Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Se segura aí, porque chegou Mateus 15. Então, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que, se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas! Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. A sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo o que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Então, Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Deixando aquele lugar, Jesus voltou ao mar da Galiléia e subiu ao monte, onde se sentou. Uma grande multidão veio e colocou diante dele aleijados, cegos, paralíticos, mudos e muitos outros, e ele curou a todos. As pessoas ficavam admiradas e louvavam o Deus de Israel.
pois os que eram mudos agora falavam. Os paralíticos estavam curados, os aleijados andavam e os cegos podiam ver. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. Os discípulos disseram: onde conseguiremos comida suficiente para tamanha multidão neste lugar deserto? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7, e alguns peixinhos, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou-os aos discípulos, que distribuíram à multidão. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram ainda 7 cestos grandes com as sobras. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus os mandou para casa, entrou num barco e atravessou para a região de Magadã. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Mais uma vez, os religiosos confrontaram Jesus com suas tradições e Jesus explica princípios importantes no reino. Os religiosos sempre consideram coisas naturais como espirituais e Jesus desnuda toda a farsa da religião. Os religiosos tinham um costume higiênico, lavar as mãos antes de comer. E vão criticar os discípulos porque eles não praticavam esta higiene. A crítica seria até importante se os religiosos não associassem a esta prática uma perspectiva de purificação espiritual. Era como se fosse um pecado, uma contaminação espiritual, uma espécie de ato contra Deus. Os religiosos viam as coisas comuns como espirituais e não realmente percebiam o que era espiritual. Jesus os chama de cegos. Me chamou a atenção a pergunta de um dos discípulos e, em especial, qual era esse discípulo, Pedro. Então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Vimos no livro de Atos que, anos mais tarde, o mesmo Pedro recebe uma visão onde o Senhor pede para ele comer animais impuros e inicialmente ele se recusa. Parece que Pedro tinha uma dificuldade nesta área que somente com a intervenção do Senhor durante anos que viria a ser quebrada. Você tem algo que o Senhor está tratando há muitos anos? Esse fato com Pedro me anima de alguma forma, pois sei que o trabalhar do Senhor, em alguns casos, é a longo prazo. O fato é que Jesus usa este episódio para ensinar um fundamento. Do coração vem todo o mal. Ele diz: tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto, mas as palavras vêm do coração e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Jesus assegura que minha alma não é contaminada pela minha prática exterior de lavar ou não as mãos. O corpo pode até ser, mas não minha alma, como ensinavam os fariseus. O que contamina a minha alma é o meu coração podre. Ele é o meu problema.
O meu coração podre tem um ajudante, a boca. Quando a boca fala, fala de que o coração está cheio. Por isso, nossa boca mostra nosso coração. Se somos cheios de amor, vamos falar de amor. Se somos cheios de paz, vamos falar de paz. Se somos cheios de perdão, vamos falar de perdão. Mas se nosso coração habita ressentimentos, mágoas, malignidade, muitas vezes queremos controlar a boca, mas penso que Jesus nos ensina aqui a buscar transformar nosso coração e assim não seremos contaminados. Penso que devemos agora pedir uma ajudinha ao Espírito Santo e nos deixar ser tratados como Pedro foi tratado e insistir como aquela mulher cananeia e dizer: Senhor, cura a minha alma. Ele é capaz de multiplicar 7 pães e alimentar uma multidão. Também certamente é capaz de curar nosso coração doente. Que entremos no secreto com fé e possamos clamar: Senhor, cura nosso coração, nos dá um coração como o seu. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.